falei na aula anterior, nós vamos abordar alguns resultados que trata de determinarmos os valores máximos e mínimos de uma função quando existir, certo? E também dar condições para que saibamos os candidatos para ser máximo ou mínimo de uma função, ok? Vamos lá. O primeiro teorema é o teorema do valor extremo. Teorema do valor extremo. Esse teorema garante quando que uma função tem um máximo absoluto e um mínimo absoluto. Basta que a função seja contínua em intervalo fechado. Okay? Se f é uma função, tá pessoal? Como falei, sempre eu repito, se trata de uma função real de uma única variável real, ok? Se uma função real de uma variável real é uma função contínua, tá? Em um intervalo, ou seja, ela está definida em um intervalo fechado e ela é contínua nesse intervalo, certo? Um intervalo fechado. Para a gente, intervalo fechado, pessoal, é um intervalo do tipo, desse tipo aqui, tá? É um intervalo que inclui os pontos interiores desse intervalo, qualquer ponto entre A e B, e também inclui os extremos do intervalo, tá? Intervalo para a gente fechado é um intervalo desse tipo aqui. Então, se uma função é contínua no intervalo fechado, então f admite, vou colocar assim, possui um valor máximo f de c e um valor mínimo, passo pro local, tá? Desculpa, só absoluto, tá? Valor máximo absoluto f de c e um valor mínimo absoluto f de d em certos pontos ou números, certo? Em certo, colocar pontos mesmo, ou abuso de linguagem, em certos pontos C e D pertencente ao intervalo AB. Ok? Então, esse resultado diz que se uma função é contínua em intervalo fechado desse tipo aqui, tá? Então ela é definida e é contínua nesse intervalo, certo? Então essa função ela admite um maior valor e um menor valor, certo? Para algum maior valor, no caso aqui seria o f de c, onde esse c pertence a esse intervalo, e o menor valor seria o f de d, onde d pertence a esse intervalo também, tá? Ou seja, toda função contínua em intervalo, toda função que é contínua, que é definida no intervalo fechado, ela possui máximo e mínimo absoluto, tá? Agora vamos ver outro resultado, que é o teorema de Fermat, que nos dá a seguinte propriedade. Teorema de Fermat. E é o seguinte, se uma função ela tem um máximo local ou então um mínimo local em um ponto C, certo?
quando a gente diz que uma função tem um máximo, um mínimo local no ponto C, quer dizer que o f de p, uma função f, né? Quer dizer que o f de p é um valor mínimo, um valor máximo local, certo? E se o f' de p existir, então a gente vai dizer que o f' de p é zero, certo? É uma condição, o f' de um ponto é uma condição necessária para que f tenha um máximo ou mínimo local nesse ponto P, ou seja, se f de p é o mínimo ou máximo local no ponto, então o f' de p tem que ser zero, certo? Se f tem um máximo ou mínimo local em P, ou seja, em outras palavras, pessoal, como eu já falei, isso quer dizer que o f de P é um valor mínimo ou um valor máximo local, certo? Então, se f tem um máximo local em P, vou até colocar assim, ó, isto é, para vocês interpretarem direitinho, certo? Isto é, se f de P é um valor máximo ou local, né? Tá, pessoal? Aqui é local, tá? O teorema de Fermat é na abordagem local, certo? Não se trata de valor máximo e mínimo absoluto. Máximo local. Como eu posso escrever assim, ó? Valor máximo ou valor mínimo local. Então esse local se refere aos dois. Certo? Então, e se, né? E se f' de p existir, né? Se a função for derivável em p, certo? É claro, essa condição é necessária porque a minha afirmação é que se f tem o máximo ou mínimo local no ponto p, então f' de p é zero. Então, para fazer sentido de falar em f' de p, a função tem que ser derivável em p. Por isso que eu estou pedindo que f' de p exista, certo? Então, o f' de p é zero. Tá, pessoal? Segue desse resultado que se uma função, por exemplo, se dada uma função f em um ponto p, tá? Se a função tem um determinado, se o f de p é o valor máximo ou mínimo local, ok? Então o f de p deve ser zero, tá? Agora eu vou definir o que aqui é um ponto crítico de uma função. Aí logo após a gente coloca uma observação como consequência desse teorema, dessa observação, que é o mais importante para uma propriedade que a gente encontrar candidatos para que um determinado f de p seja um valor máximo ou um valor mínimo da função, certo? Então aqui é o apagador. Eu vou deixar aqui, tá, pessoal? Vou escrever aqui abaixo porque eu preciso dar duas coisas para fazer uma observação. Definição. Só um momento aqui, pessoal, eu tenho que ajeitar aqui. Pronto. Definição. Dizemos que um ponto P pertencente ao domínio de F dá uma função F, certo? Ok, pessoal? Dizemos que um ponto P pertence ao domínio de uma função F. Dizemos que um ponto P pertence ao domínio da função F é um ponto ou número crítico,
de f se f' de p é zero ou f' de p não existir. Certo? Então, o que é um ponto crítico de uma função? É um ponto P tal que o f' de P é zero ou o f' de P não existe. Ou seja, a função não é derivável em P. Tá? Então, para a gente, o ponto crítico de uma função é um ponto P tal que f' de P é zero ou f' de P não existe. Ou seja, f não é derivável em P. Então, para a gente aqui, pessoal, se uma função não for derivável no ponto, esse ponto é ponto crítico de f. E também, se o f' de P for zero, então o P é ponto crítico de f. Tá? Aí, juntando esse teorema de Fermat e a definição, tem o seguinte, ó, no teorema de Fermat, se uma função tem um máximo e um mínimo local no P, então f' de P é zero, certo? Só que se f' de P for zero, de acordo com essa definição, então o P é um ponto crítico. Então, juntando as duas coisas, eu posso afirmar que se f tem um mínimo ou um valor máximo ou um valor mínimo no ponto P, certo? Então, f' de P é zero e, portanto, P é um ponto crítico, tá? É a observação que eu vou escrever como decorrência desse teorema e dessa definição. Se f tem um mínimo ou máximo local no ponto P, então P é um ponto crítico dessa função. Então, ser um ponto crítico de uma função é uma condição necessária para que f tenha um mínimo ou máximo local nesse ponto, certo? Aí, de onde é que vem os candidatos? Os candidatos para ser máximo local ou mínimo local, exatamente os pontos críticos da função, certo? Porque como consequência desse teorema e dessa definição, uma função só vai ter, se uma função tiver um máximo ou mínimo local no ponto, esse ponto tem que ser ponto crítico da função. Portanto, os candidatos para ser máximo ou mínimo local de uma função são os pontos críticos. Logo, quando a gente vai determinar os pontos máximo e mínimo local de uma função, a primeira coisa a fazer é determinar os pontos críticos. Eles são candidatos. Aí desses aí a gente verifica quais são realmente os pontos tais que f tem um máximo e mínimo local, ok? Então é isso. Escrever a observação. A observação. Segue do teorema de Fermat. E da definição anterior, né, definição de ponto crítico, e da definição de ponto crítico, vou escrever assim, crítico, que se f tem um máximo ou mínimo local no ponto P, ou seja, se f de P é um valor máximo ou valor mínimo local, então P é um ponto crítico, então P é um ponto crítico de f, como eu falei anteriormente, certo? É um ponto crítico de f. Ok? Então os candidatos para ser valor máximo e mínimo local de uma função são exatamente os pontos críticos. A gente vai ver agora um exemplo para determinar os valores máximos e mínimos, certo? Então a gente vai usar esses resultados, ok? Deixa eu apagar tudo, tá, pessoal? Que eu vou colocar o exemplo logo aqui acima, se cabe as contas, pelo menos a parte delas. Então, como
como eu falei, para determinar o valor máximo e mínimos locais, como os candidatos para ser valor máximo, como os candidatos para que uma função tenha um valor máximo ou mínimo são os pontos críticos, então primeiro a gente calcula os pontos críticos, certo? Determine os números críticos de... Nesse caso aqui, pessoal, no exemplo é para determinar os números críticos, certo? Os pontos críticos. Ou números críticos, como vocês preferirem. Exemplo. Não é para determinar valor máximo ou valor mínimo. Para determinar os candidatos para ser valor máximo ou mínimo local. Determine os pontos críticos, vou escrever assim, tá? Aí vocês podem dizer também que números críticos substituídos por pontos críticos. Determine os pontos críticos da seguinte função: de f de x igual a x elevado a 3/5 vezes 4 menos x, certo? Como eu falei, determinar vou determinar os pontos críticos, então a gente vai pela definição, né? Os pontos críticos de uma função são os números p pertencentes ao domínio dessa função, tá? Tais que o f' de p é zero, o f' de p não existe, tá? Então primeiro, para determinar como os pontos críticos estão em função da derivada de ordem 1, né? Derivada primeira de f de x, né? Então a gente tem que calcular essa derivada e verificar quais são os pontos tais que a derivada se anula ou que a derivada não existe, tá? São exatamente os pontos críticos dessa função. Vamos lá, vamos calcular f' de x. Usando a regra do produto, né? Que é o produto de duas funções. Uma função é essa função aqui, a outra função é 4 menos x, né? É a derivada da primeira, né? Vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. A regra do produto é isso, né? Derivada dessa função, baixa o 3/5, repete o x, aí você subtrai a unidade de 3/5, né? É 3/5 menos 1, tá? É assim que a gente faz, né? Que vai dar menos 2/5, né? Porque é 5 vezes menos 1 fica 3 menos 5 dá menos 2. E 5 vezes 1, 5. Porque é menos 2/5. Ok? Exato. Vou pegar aqui o operador. Derivada da primeira, repete a segunda. Mais a primeira, repete, 3/5. A derivada de 4 menos x é menos 1, né? Derivada de 4 é 0, derivada de x é 1, aí fica menos 1, tá? Pronto, agora vai ficar... Vou escrever assim, ó. Isso aqui é o mesmo que 3 vezes 4 menos x. Coloco o 5 embaixo, né? Repete o 5 e passa essa potência com o sinal do expoente contrário, né? Por denominador, é isso? Tá? Fica 2/5 positivo, né? Aí mais, menos, né? Mais com menos a menos, menos x elevado a 3/5. Ok? Bom, pessoal, a sugestão que eu dou é que simplifique o máximo possível para ficar de uma forma tal que a gente consiga ver quais são os pontos em que, quais são os x que zera essa derivada ou que a derivada dessa função não existe, tá? Melhor a gente fazer o seguinte, ó, tirar o MMC aqui. Aqui é como se fosse 1, aí multiplica esse por esse, menos esse vezes esse, sobre esse vezes esse, tá? A gente vai fazer isso. Vamos lá.
tô olhando aqui se eu coloquei 4 menos x, é 4 menos x mesmo, certo? 4 menos x mesmo. Porque se fosse uma potência ao quadrado era melhor, mas dá pra fazer assim também, só vai aumentar as contas, certo? Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui fica o seguinte, ó. Esse vezes 1 daí mesmo, é 3 vezes 4 menos x, menos esse vezes esse, dá 5 vezes x elevado a 2 quintos, vezes x elevado a 3 quintos. Produto de potência com mesma base, repete a base, somos os expoentes, né? Fica 2 quintos mais 3 quintos, certo? 2 quintos mais 3 quintos dá 1, né? E repete o 5 embaixo, 2 mais 3, 5, 5 por 5, 1. E dá x, né? Certo? Então, quando você faz o produto desse cara por esse, vai ficar só x, tá? Aqui, fica 5x, né? Eu coloquei a resposta, mas pra mim dá fica x elevado a 1, né? Aqui, ó. Esse, eu repeti o 5, né? 5, esse cara vezes esse, repeti o 5, aí multipliquei esse por esse, só que esse por esse dá x elevado a 1. Só que x elevado a 1 é o próprio x, né? Ok? Sobre esse vezes esse, que dá o próprio 5x elevado a 2 quintos. Porque ele vezes 1 dá ele mesmo. Ok? Pronto, agora dá para simplificar mais ainda. Apagar isso aqui. Nem precisar ter apagado aqui, dá para continuar aqui, ó. Multiplica aqui 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos x, menos 3x. Repete o menos 5x. Sobre 5x elevado a 2 quintos. Ok? Então, a gente vai ter o seguinte, a figurinha de x, pessoal, vai ser, ó, 12, repete o 12, menos 3x menos 5x dá menos 8x, sobre 5x elevado a 2 quintos. Ok? Então, a derivada primeira dessa função é essa função aqui, tá? Definitivo dessa função. Agora, para encontrar os pontos críticos, é só ver onde que a derivada é zero e onde a derivada não existe, tá? Bom, f' de x é zero se somente se, como isso aqui é um quociente, né? Um quociente é zero somente quando o numerador for zero, né? Então, f' de x é zero quando esse cara aqui for zero. Se somente se 12 menos 8x for zero. Se somente se fica x igual a... Passa esse cara para cá, fica 12 igual a 8x, então é 12 sobre 8, né? Ok? Isso que vai dar igual a... Dividindo aqui por 4, né? Vai dar 3 sobre 2. Então, f' de x é zero quando o x for 3 sobre 2. Certo? Ok? Então, x igual a 3 meio é um ponto crítico. Por quê? Porque ele é um zero da função derivada. Tá? O f' dele é zero, isto é, né? Portanto, f' de 3 meio é igual a zero, né? Nós sabemos que, pela definição, um ponto tal que f' dele é zero, então ele é o ponto crítico. Observe também que essa derivada não existe para x igual a zero, né? Porque só zero é o denominador quando x for zero. O x não pode ser zero, né? Certo? Porque não está bem definido, não está aí bem definido esse quociente, tá? Também, né? Também f' de zero não existe, né? Ou seja, f não é derivável em zero.
porque o x não pode ser zero, certo? Logo, ora, os pontos críticos são os pontos tais que são os pontos P tais que f' de P é zero e que f' de P não existe. Como f' de zero não existe e o f' 3.000 é zero, então os pontos críticos são 0 e 3.000. Certo? Logo os pontos críticos, por definição, tá pessoal? Logo os pontos críticos. Logo os pontos críticos de f são 0 e 3.000. O 0 é ponto crítico porque o f' de 0 não existe, por definição. 3.000 é ponto crítico porque o f' de 3.000 é 0, por definição. Certo? Tudo por definição aqui, concluímos que esses dois caras são os pontos críticos de uma função. Okay? Então é isso. Eles são os candidatos para que f tenha valor máximo ou mínimo local. Ou seja, o f de 0 e o f de 3,5 são candidatos para que seja o máximo ou mínimo local dessa função f dada. Ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrar esta aula por aqui. Nós teremos uma última aula que trata de dar condições para que uma função tenha... Não é um critério, né? É uma receitazinha que a gente tem para determinar, nem dar condições. O teorema, já vimos um teorema que se uma função for contínua no intervalo fechado, ela vai ter valor máximo e mínimo absoluto. Então, dado uma função contínua no intervalo fechado, como ela tem máximo e mínimo absoluto, nós vamos ver na próxima aula como determinar esses valores máximo e mínimo absoluto, certo? Tem um critériozinho, uma receita, tem umas etapas para a gente seguir para determinar esses valores máximo e mínimo absoluto, ok? E bons estudos, pessoal, até mais.